Bom, estou dentro da área que são as cocheiras, o que eram as cocheiras aqui do hipódromo. Ao fundo vocês estão vendo um conjunto de prédios que fica no limite da Diário de Notícias, início da Venceslau. E aqui, onde estão essas demolições, era o que era uma parte central das cocheiras. Eu estive aqui há uns 6, 7 meses atrás, isso antes ainda do projeto de alteração de contrato aqui dessa concessão dessa área, e que foi alterado na Assembleia Legislativa por uma proposição do Governo do Estado em 2010 e foi votado em 21 de setembro de 2010 por unanimidade a alteração desse contrato. Essa área onde eu estou filmando, em que está toda demolida já, vocês podem estar vendo, ela é o que é conhecido como área das cocheiras. E essa área, pelo que já foi apresentado, ela está sendo destinada à Multiplan, a mesma que construiu o Barra Shopping, que fica aqui na área ao lado. E essa área tem uma previsão de um empreendimento de 20 torres, né? Que tem uma maquete eletrônica já conhecida. Isso é uma área de 16 hectares. E que aqui nessa região, que é a região Cristal, muito próximo, aliás, que cruza e que divide toda a área que era destinada antes ao uso como hipódromo e tudo mais. Tem uma parte, as pistas, que ficam do outro lado, pro lado norte aqui que eu tô, que tem o Arroio Cavalhado. E pro lado sul ficava essa área que eu tô aqui dentro agora, que é a área das cocheiras. Então, essa área de 16 hectares, ela poderia atender aqui toda, se não a totalidade do que tem de irregularidade fundiária e que precisa ser removida das áreas para fazer urbanização, que é o caso da própria população que vive às margens do Arroio Cavalhado, que é em torno de 1.600 famílias que estão dentro do Programa Integrado Socioambiental. Também tem a comunidade da Pedreira, que é dentro da Pedreira, aqui no Cristal, que é mais de 1.000 famílias, e que até o presente momento não tem nenhum projeto ou nenhuma proposta, seja de urbanização e seja de reassentamento para as famílias, que liberariam espaço para uma regularização fundiária e urbanização daquela comunidade. E também aqui estamos na mesma região onde inicia ou termina aquilo que se chama de Avenida Tronco, a sua duplicação, né? Dentro aqui do Cristal é conhecida como Avenida Divisas. E são talvez entre 500 e 800 famílias que ficam no leito dessa avenida, e que é uma das obras estruturais aí para a realização da Copa do Mundo 2014, tendo sede aqui em Porto Alegre, uma das sedes. Então essa é uma das obras que está dentro desse pacote da Copa, e que também, até o momento, não há nenhuma proposta de local e de reassentamento, e enfim, as questões que envolvem tanto habitação, urbanização e regularização fundiária aqui do Cristal. O que a gente está vendo é uma alteração, que eu estou filmando aqui, da realidade que eu visitei aí há menos de um ano, que já estava em situação de abandono, as cocheiras da parte central aqui, mas agora elas estão completamente demolidas, né? Então é um indicativo aí enfim, de alteração de uso dessa área, e que até o momento a gente não tem muito conhecimento do projeto. Sabe-se da intenção de fazer as torres, sabe-se da intenção da passagem dessa área para Multiplan por parte do Jorge, para manter aí o que é um luxo deficitário de um lazer de uma classe aristocrata e oligárquica do século XX, da sua primeira metade do século XX, que viveu aí mais alguns anos e hoje é uma coisa completamente decadente. Ao fundo aqui, do que eu vou aproximar, é a face onde tem ainda cocheiras e tudo, aras que utilizam. O hipódromo funciona ainda
uma vez por semana, nas quintas-feiras, tem corridas. E essas aqui, que são as cocheiras que estão voltadas para Diário de Notícias, né? Ainda estão ativas, muitas delas, ou melhor, a maioria. Nessas aí é que vivem ainda os cuidadores, criadores de cavalo, que vivem com suas famílias, muitos, em torno de 50. Essas ainda estão ativas, e também as que estão na entrada do que aqui é chamado de Vila Hípica, do hipódromo, que é voltado para Icaraí, para a Avenida Icaraí. Lá também ainda tem aras e cocheiras ativas. Então, vamos dizer assim, o perímetro, o que está no perímetro da área, do lado da Diário de Notícias e do lado da Avenida Icaraí, ainda está ativo. E o que está bem na parte central, que é a parte menos visível para quem está vindo pelas avenidas, né? Isso já está completamente destruído. Enfim, desmanchada, destruída, abandonada, sem uso, né? E agora em ruínas. Então aqui eu vou voltar a fazer um giro ainda pro lado norte aqui, pro lado do Arroio Cavalhada, e lá ao fundo vocês podem ver uma das torres que está sendo finalizadas aí, das duas torres que o próprio Barra Shopping já teve autorização e construiu aqui. Torres comerciais. Esse é o modelo de torre ali. A altura, vocês podem ver, não sei quantos pavimentos tem, mas vai ter mais uma dessas. E talvez seja essa a tipologia que vai existir aqui nesse miolo. Ao fundo ainda tem algumas cocheiras de pé, mas já em depredação total, né? Sem telhado e tudo mais, para serem demolidas. E do lado de cá, do lado que é a Venceslau e tudo, tu pode ter modelo aí de prédios que pode ser as torres residenciais que vão estar aqui nesse miolo. Então, um grande empreendimento imobiliário, estão muito próximos do estádio Beira-Rio e as margens do Lago Guaíba. Também muito próximos, né? Se eu fosse saltar essas cocheiras aqui e cruzar a Diário de Notícias, eu sairia no Veleiros do Sul. Outro equipamento, né, que é por um perfil socioeconômico que não é seguro as famílias que vivem na situação de irregularidade, tanto às margens do arroio, como na Pedreira, como na avenida, na divisa. Bom, é isso.